Tudo bem. Você tá vendo esses três pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet, do lado do telefone vermelho? Sim. Clica neles, por favor. Clica em alterar layout Uhum. e depois clica em destaque. Tá bom. Isso, você também pode passar o mouse ali no quadradinho onde está teu nome, tua foto lá, e Uhum. clicar nele para minimizar nas setinhas ali. Tá bom. Isso. Sempre tem a opção de apertar F11 caso tu queira, para deixar a tela cheia. E é isso aí, então vamos lá. Números complexos, né? Quando a gente fala de números. Pode Oi, diga. aumentar um pouco Fazer o os. quê? Pode aumentar o zoom para Ah, conseguir sim, ver claro. melhor. Aham. É, beleza, deixa eu aumentar aqui. Quando a gente fala de números complexos, a gente Tá fala ótimo. daquela situação que a gente normalmente ignora quando vai resolver Bhaskara lá. Quando vai Uhum. resolver Bhaskara, a gente fala assim: ah, o delta deu negativo, então a conta para por aqui, né? Mas com números complexos, a conta não para por ali, não. Porque a conta para por ali porque não, supostamente não existe raiz de número negativo. E não existe mesmo. Mas, às vezes, a raiz de número negativo nos traz informações importantes. Talvez Uhum. não em assunto de ensino médio, mas em assuntos de a coisas mais avançadas, sim. Então, número complexo nada mais é números que são escritos por meio de raízes de números negativos. É isso. Então, se tu quiseres falar sobre um número que tem raiz de número negativo, tu vai ter que saber toda essa teoria de números complexos aqui. E aí você Uhum. deve estar se perguntando, por que que eu preciso aprender isso, né? E eu vou te falar uma coisa, talvez você nem precisasse mesmo, porque eu estudei até o pós-doutorado e usei pouquíssimas vezes os números Pois é. complexos. Então, se tu não queres seguir numa área de exatas, muito provavelmente você não vai usar. Tu quer fazer o que da vida depois que se formar no ensino médio? Eu quero ser arquiteta. Ah, é. Eu acho que arquiteto não chega a esse ponto assim, não. De Também tanta. acho que não, espero que não. Legal. Tu quer fazer na UFRJ? Não na UFBA. Ah, tá. Tu mora na Bahia? Eu sei, BA é Não. Bahia? É da Bahia, porque eu vou para lá ano que vem. Ah, certo. Conheci umas arquitetas da UFRJ, elas eram muito boas, mas toda federal cobra bastante, né? Então o aluno sai bem. De toda Hum. forma, tu não vai precisar de tanto cálculo assim, né? Um pouco de cálculo vai, mas nem tanto. Cálculo 1, talvez, que é bem mais difícil que isso, né? Então, de toda forma, é bom para aquecer, vamos dizer assim, um aquecimento para o cálculo 1, que de fato é a matéria mais difícil de todas as faculdades e vai ter no teu curso. Ai, Porque, meu. assim, pois é, tipo, 10% da turma passa só nessa matéria, assim. Uma Uhum. turma razoável, tipo, então 10% é bem pouco, né? Em federal, complicado. O pessoal cobra mesmo. Então tá. Daí aqui ele tá dizendo basicamente isso, que vai ter uma situação, olha só, com delta negativo. Nosso delta é negativo. E daí, supostamente, a conta acabaria. Mas aqui não vai acabar, porque a gente vai definir o que seria o número complexo i, que é igual a raiz de menos um. Só isso. Então, número complexo i, ele surge quando eu multiplico i por i e dá menos um. Então, né, o i na prática é a raiz de menos um. Né? A gente sempre Uhum. fala para os alunos, né? E tu deve ter escutado muito isso do teu professor, que todo número ao quadrado é positivo, né? Todo número ao quadrado vai ficar positivo. Eleva ao quadrado fica positivo. Nunca o número ao quadrado vai ser negativo a resposta. A gente escuta isso sempre, sempre, sempre. Mas, quando a gente está supondo a possibilidade da existência do número complexo, isso não é verdade. O i ao quadrado dá menos um. Muito bem. Isso aí tu Uhum. já sabia tudo? Não. O teu prof não falou sobre isso na escola? É porque eu faltei 2 dias essa semana. Eu acho que eu perdi essa explicação do conceito. Ô, louco. Ó, eu tô passando tudo do bem básico, tá? Então, é bom prestar Uhum. atenção. Pensei que tu já tinha visto, por isso que eu. Mas tudo bem, a gente Não, faz o mas Basications aqui. Ah, que bom. Então, beleza. Ó. O negócio é o seguinte: então, entenda que o número imaginário i é o que vai definir um número complexo para ti.
Mas o número complexo ele pode ser apresentado de várias formas, só que tem que ter esse i. A forma geral do número complexo é isso aqui, olha só. A mais bi, onde A Uhum. e B são números reais, é tipo 2, o 3, o 5, o 7, o 27, sei lá. Então aqui, ó. Esse é considerado um número complexo, porque ele tem uma parte que seria a parte real, uma parte sem o i multiplicando, mais uma outra parte com o i multiplicando. Sim. Então, é isso. Aqui também é um número complexo, sem a parte real. Uhum. Então só tem o i mesmo. Tu vai ver que todos esses números têm uma forma de representar no plano. Sabe o plano cartesiano? Vai ter um plano aqui dos números complexos. A gente vai conseguir representar esses numerozinhos como pontos. A gente vai chegar lá, né? Tem bastante coisa para ver ainda. E aqui também é o zero dos números complexos, é o zero vezes i. Bem bonitinho. Muito bem. Ah, então tá. Daí ele vai falar todos uns papos assim, totalmente ignorável aqui. Agora vamos fazer uns exercícios. Tá Vamos bom. conversar sobre eles primeiro e depois a gente vai fazer uns. Olha só, exercícios resolvidos. Como eu falei, esse negócio aqui é cheio dos exemplos. Uhum. Determinar x, com x pertencendo aos reais, de modo que o número complexo 8 mais 3x menos 6i seja real. Ó, é o tipo de exercício que pode cair na prova. Sabe? Um exercício assim, Uhum. o professor dá uns pontinhos. Nessa tua prova vai cair só números complexos ou vai cair aquelas outras matérias que a tua mãe me mandou também? Cai as outras matérias também. Caraca, é coisa pra caramba, hein? É, e tem, não são só aquelas não, tá? Tem Ô, mais um louco. monte também. Meu Deus, mano, é muita coisa. Eu não É. sei como um aluno passa no ensino médio 1 milhão de matérias diferentes. Eu não ia conseguir me concentrar em tanta coisa. Não consegui na minha época, né? Eu era muito preguiçoso. Sorte que eu decorava as coisas rápido, assim, então me ajudou. Mas, nossa, se eu tivesse que estudar certas matérias hoje em dia, eu acho que eu reprovaria. Biologia. Até hoje eu não sei absolutamente nada de biologia na minha vida. Então. Biologia é o que me salva na prova de natureza. Ah, é? Como assim? A tua prova de ciências, a nota de biologia ajuda na de física, vamos dizer assim? A minha escola faz um simulado baseado no Enem, assim, Uhum, com faz simulado de humanas e de exatas e natureza. Linguagens humanas e exatas e natureza. entendi. Então, meio que tu ganha uns pontinhos extra nas matérias com a de biologia. É, Bem, que bom pra ti, então, né? sim. Muito bem. Olha só, então vamos pegar a ideia desse exercício aqui, Larissa. Quer dizer, Letícia. Ah, veja que se nós estamos com um número complexo, ele tem que ter o i. Tá aqui o izinho. Uhum. Mas ele está propondo que a gente tem que transformar esse número complexo num número real. Como é que a gente vai transformar ele no número real? O i tem que desaparecer. Todo número que a gente trabalha, normalmente no nosso dia a dia, é real, né? Porque não tem i no meio dele. Nossa idade, por exemplo. Nossa idade, a gente não fala que eu tenho 31 i anos. Não, é 31, porque é real. Então, a ideia é que esse i desapareça. Desaparecendo como, então? Bem, as coisas desaparecem na matemática quando elas são multiplicadas por zero. Então, na prática, essa coisa que está multiplicando o i, que é tudo isso dentro do parênteses, tem que ser igual a zero. Então, a gente vai fazer aquela coisa que a gente faz desde os nossos 10 aninhos de idade, que é igualar a zero. Falar que 3x menos 6 é igual a zero. Uma coisa que você já fez muito na sua vida, igualar a zero. Daí Uhum. agora a gente vai descobrir qual é o valor de x para que essa expressão toda aqui dê zero. Existe um valor de x óbvio para que isso ocorra, que é o 2. Concorda comigo? Então, a resposta é o seguinte: se o x for 2, esse número complexo aqui vai virar real, porque o que multiplica a parte complexa, que é o i, vai ser zero. Então, o i desaparece e fica só 8. Tudo bem? Tudo bem, Faz sentido, né? faz. Muito bem. Agora vamos para 2. Ó, eu falei bastante de Bhaskara, vai rolar uma Bhaskarazinha aí, eu acho. Obter K com K pertencendo aos reais, de modo que o número complexo K quadrado menos 9 mais K menos 3i seja imaginário e imaginário puro. Bem, eu acho que não vai rolar Bhaskara ainda, mas tudo bem. Bem, ele ser imaginário é ele ter o i.
Basicamente, ele tem que ter o i, independente do resto. Então, tem que ter Uhum. i ali nele. Então, para ter i nele, a gente só precisa que essa coisa que multiplica o i não seja zero. Diferente do problema anterior, aqui a gente quer que o que multiplica não seja zero. Porque a gente quer um imaginário, beleza? Uhum. Então é o que ele está dizendo. Bem, para não ser zero é só o k não ser 3. Então é o que ele concluiu. Claro, com toda uma explicaçãozinha mais bonita do que a minha. Uhum. E muito bem, agora imaginário puro. O que é imaginário puro? Ele definiu lá em cima, que é, eu falei até para você, que é aquele número que não tem parte real, que não tem uma parte que soma o complexo. Tipo aqui, né, 8 mais uma parte complexa. Né? Não pode ter o 8, tem que ter apenas o carinha ali, é complexo. Né? Muito bem. Então, bem, ele conclui aqui que o K tem que ser igual a menos 3 para que isso ocorra. Mas como é que ele concluiu isso, né? Depois de fazer essa conta. Bem, a gente quer que tenha só esse termo aqui, só o termo complexo. Então, essa coisa aqui fora tem que zerar. Daí não tem parte real, só tem parte complexa. E fazer essa distinção de parte real e complexa é muito importante mesmo, tá bom? Por isso que ele está falando tanto disso agora. Distinguir parte real e complexa de um número. Bem, a gente quer que a parte real seja zero. Então, quem é que vai zerar aqui, né? Qual é o valor do k que faz esse k quadrado menos 9 ser igual a zero? Aí a gente faz a continha, né? Só que essa conta aqui, eu não sei como é que tu tá de matemática, por isso eu tenho que pedir para você fazer umas contas para eu ver. É uma conta bem básica, tá? Tipo, a Uhum. gente joga o 9 pro outro lado, faz a raiz quadrada, dá mais ou menos 3. Você saberia encontrar aqui a resposta dessa partezinha aqui, só essa parte que eu estou selecionando? Você saberia chegar na resposta disso, será? Não. Ah, então os teus É. programas de matemática estão anteriores aos números complexos, né? Uhum. Bem, então é melhor tu fazer uns exercícios aí para eu ver como é que você tá primeiro. Bem, antes de começar qualquer coisa de número complexo, eu vou te pedir umas coisas mais básicas ainda, tá? Que é o que cai assim, em qualquer teste de matemática que exista, que são isolar x. Vamos ver se você consegue isolar o x. Tá bom. De... Saiu até a Aham, mas não se preocupe, cor. eles são muito ansiosos aí. As coisas demoram um pouco no computador, na internet, não é instantâneo. Vamos lá. Eu quero que você encontre o valor do x, só isso. X igual a alguma coisa. Então, eu vou fazer uma primeiro, tá? Tá bom. Depois você faz umas aí. Mas só para tu pegar a ideia, para tu ter certeza do que tu tem que fazer. 2x mais 5 igual a 8x menos 3. Essa bela conta aqui. Eu quero encontrar o valor do x, então eu tenho que isolar o x. Primeira coisa que eu faço é passar tudo que tem x para o lado esquerdo, tudo que não tem para o lado direito. Então, 2x menos 8x, ó, eu passei esse 8x para o outro lado. Como ele era positivo, foi para o outro lado negativo, tá vendo? Uhum. Isso aí tu lembra, né? Isso eu sei fazer. Menos 3, agora o 5 vai para o outro lado, menos 5. E agora a gente pode fazer conta de x com x, conta de número normal com número normal, menos 6x, e aqui menos 8. E agora, como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que isolar o x, o 6 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, a resposta vai ser menos 8 dividido por menos 6. Dá para simplificar para caramba, vai ficar 4 terços, beleza? Sim, Isso tu supostamente sabe fazer. sei. Então tá bom. Então eu vou salvar isso aqui. Se eu tivesse tu no WhatsApp, eu até te mandaria para usar como cola, mas eu acho que não precisa. Então eu vou Uhum. pedir para você fazer uma continha aqui para mim, então, tá bom? Tá Você vai bom. fazer, vamos ver. Você vai fazer 4x, oh meu Deus, 4x mais 5 menos 8x mais 10. Beleza? Quando chegar na resposta, me fala, tá? Tá bom. Mas assim, sem tirar dúvidas comigo, porque eu preciso ver o que tu sabe, tá? Tá bom. Se errar, tudo bem, não tem problema. O importante é só a gente medir aqui a tua velocidade, o que tu sabe fazer. Uhum. Tô fazendo. Beleza, sem pressa.
Já. Nossa, mas isso aí foi muito rápido. Quanto que deu? X igual a 5 sobre 12. Exato. Nossa. Então tá, eu achei estranho você ter dito que não sabia fazer aquela conta que era básica lá, porque é mais difícil que isso. Né? A conta que eu tinha perguntado pra ti que tu disse que não sabia era qual é a resposta se x. Qual o valor do x quando x quadrado menos 9 igual a zero? Você realmente não sabe fazer isso? Não, é porque eu achei que era sistema linear. Ah, é que tu viu duas equações uma embaixo da outra, né? Mas eu falei, é só essa que eu tô selecionando. Eu falei que não era de baixo também. Ah, tá. Isso aqui tu consegue encontrar a resposta, então? Sim. Então tá, faz a continha aí quando chegares numa resposta de x, me fala. Não é só substituir o x por 3? 3 e menos 3, né? 3 Não- menos 3. É, porque menos 3 ao quadrado também dá 9, né? Ah, sim. Né? A ideia é passa o 9 para outro lado e faz a raiz quadrada, né? E daí a gente sabe que a raiz quadrada te pergunta qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro dela. É o 3 e o menos 3. Ah, tá bom. Porque menos 3 vezes menos 3 também é 9. Uhum. Mas tu disse que não sabe resolver sistema linear, isso é bem importante. Eu É, acho não. que eu vou falar sobre isso antes, porque isso cai muito em número complexo também. Bem, não Tá, vou falar, vamos resolver um. Eu resolvo um, tu resolve outro, beleza? tá bom. Então deixa eu salvar aqui. Ah, tem um monte de arquivo do outro aluno ali, deixa eu arrumar primeiro. Não, Hum. deixa eu fazer aqui primeiro a tua conta. Ó, sistema de equações a gente tem que ter o seguinte, mesmo número de incógnitas e de equações. Então, de modo geral, a gente trabalha com duas equações e duas incógnitas. Tipo assim, ó, x menos y igual a um número, né? Vai ser a minha primeira equação. X Uhum. mais y igual a outro número, minha segunda equação. Se aparecesse um sistema desse na sua frente, você conseguiria encontrar o valor do x e do y? Acho que não. E nem ideia do que fazer? Passo a Não, passo, assim, que são sempre os mesmos, né? não. Um dos passo a passo, né, que não é o mais apropriado aqui, mas poderia ser possível, tu conseguiria resolver com ele, é isolar a letra numa das equações e substituir isso que foi isolado na outra, né? Por exemplo, daria para isolar o x aqui, então a gente diria que x igual a 3 mais y, concorda comigo? Nesse ponto Uhum. aqui? Só passei o y para o outro lado, né? Bem Sim, óbvio, beleza? Então tá. Agora a gente pode vir na outra equação, já que isso aqui é um sistema, já que a gente está falando do ponto que é igual para as duas. Então eu posso, se o hum, x é o mesmo nas duas, então eu posso pegar esse x aqui e substituir. Ah, o x não é 3 mais y? Então aqui no x eu coloquei 3 mais y, tá vendo? sim. Daí agora é só isolar o y que tu encontra o valor dele. Não vai ficar, vamos ver se tu consegue pegar rápido aqui. Não vai ficar 2y igual a 1? Sim. Entendeu por que o 2y igual a 1? Não. Ah, tem que me dizer sim, só quando tu entendeu, ó. Por quê? Porque y mais y é 2y, né? Sim, mas o 1 é o quê? Por causa do 3 que foi pro Ah, outro tá, lado, né? tá, tá. Isso. Então, y igual a 1 meio. Hum, E agora que y é igual a 1 meio, como é que a gente encontra o valor do x? faz a mesma coisa? De Y. certa forma, sim, porque a gente já tem uma equação aqui com o É x só dependendo do y. substituir o Y. Exatamente. Só substituir o y. Daí agora tem que saber fazer continha de fração. Sabe quanto é 3 mais 1 meio? Continha de fração é chato, Não né? é 3,5? Ah, o 3, se é 3,5, bem, na verdade o negócio é o seguinte: 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2. Né? 6 dividido por 2 é 3. Então a gente transforma o 3 em 6 sobre 2 e soma com 1 sobre 2. Agora que os denominadores estão iguais, pode somar, né? Hum, Então é 7,5. Então, ah, continha de fração, bem importante, tá? uhum, Beleza, esse é um jeito de fazer o sistema. Isso aqui tem um monte em número complexo, porque, como acabamos de ver lá, né? Às vezes é importante saber quais são os números para que seja ou não complexo e só consegue isso por meio de um sistema. Mas tem um uhum. jeito bem mais fácil de fazer aqui. Nesse caso, né? Nem todo caso permite.
O que eu fiz anteriormente, todo caso permite, mas nesse caso específico aqui, e de modo geral, se tu fizer algumas adaptações, todo caso te permite sumir com uma das incógnitas momentaneamente. Então, né, por exemplo, olha só, se eu somar as duas equações, eu somo x com x, dá 2x, somo y com y, só que aqui tem menos y mais y. Então, quando eu somo uma coisa com o seu negativo, né, quando eu diminuo uma coisa da outra, dá zero. Isso aqui Uhum. deu zero. Então, nem vou pôr, né, porque zero não se coloca. E 3 mais 4, 7. Então, x aqui ficou 7 meios, que é justamente o que eu tinha obtido agora há pouco com aquela Eu vi conta, né? esse método Na na escola. aula, mas naquele livro lá não estava resolvido do lado, né? Não estava assim. Qual livro? O que tu mostrou para Ah, tá, perguntar. mas é que eu não tava. Aqui é outro assunto, né? Não é números complexos, né? Ah, sim, sim. Isso. Eu só tô dizendo que eventualmente vai ter isso. Isso aqui é bem mais importante em número complexo, porque Mas então isso aí não dá para fazer em todo tipo de sistema linear. de certa forma dá, porque, por exemplo, eu vou te mostrar aqui. Daí agora tu sabe, né? Só pegaria isso aqui, jogaria aqui e encontraria o y. Uhum. De modo geral dá, só que tu tem que adaptar um pouco a tua equação, né? Tipo essa aqui, olha só. Vou fazer uma bem parecida. 2x mais 3y igual a 1. E aqui, sei lá, x menos y igual a 2. Supostamente não dá de somar e destruir as coisas, né? Tipo, se eu somar ou subtrair, que seja, nenhuma das letras vai sumir, como sumiu o y na outra. Não vai Sim. desaparecer. Mas a gente adapta. Eu tenho certeza que tu vai lembrar do teu professor fazendo isso. Ele pega uma equação inteira, tipo essa aqui de baixo, Uhum. né? E multiplica por 3. Por que multiplica por 3? Porque daí aqui vai aparecer 3y, que tu vai poder somar aqui e vai zerar, né? 3y menos 3y, 0. Ah, sim, eu já vi isso também. Aí, sabia que você tinha visto. Muito bem. Então tá, só uma introdução de coisas mais importantes que complexos e que vão aparecer ali em complexos, tá bom? Vamos Uhum. voltar para os complexos. Na próxima aula, né, que é amanhã, tu Uhum. tentas me trazer alguma questão do teu livro aí, ou que o teu professor passou para alguém. Eu peguei um livro de atividades aqui que o professor não passou ainda, mas tem atividades Isso, sobre números complexos. legal. Daí para amanhã, né, tu tentas fazer algumas quando tu tiver um tempinho livre hoje, Uhum. e daí você, né, anota bem, né, bate uma foto que seja, das questões que você tentou fazer e não conseguiu, principalmente, tá? Pra gente Tá, focar nessas questões amanhã, tá bom? tá. Porque assim tu vai com certeza gravar melhor. Bem, vamos ver aqui umas coisas teóricas. Eu não sei que tipo de questão teu professor cobra, né? Então eu vou passar o que tem aqui no livro. Uhum. Então, por exemplo, aqui é uma questão um tanto teórica, interessante para entender um pouco de complexo. Olha só. No diagrama a seguir, cada uma das letras R, S, T, U, V representa um dos números. 3,14 raiz de 2 menos 3, 4 menos 2i, que é um número complexo, e zero. Uhum. Determine o valor associado a cada uma dessas letras. Ah, daí tu olha isso aqui, parece uma coisa de louco, né? Não tem nada a ver com isso, né? Sim. Esse é um assunto lá do primeiro ano, do começo do primeiro ano, que é conjuntos, né? Existe o conjunto dos Uhum. números naturais, né? Que são os números que a gente conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem os números inteiros, que vale também os negativos, então menos um, menos dois, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem os Isso é. números, lembra disso? Tem Uhum. os números racionais, que são todos os números que são escritos com frações, né? Ou decimais inteiros, tipo 0,5 ou 3 meios. Tem os números reais, que engloba todos esses números que eu acabei de falar. Uhum. E tem os números complexos, que são só os complexos, né? Tem que ter o izinho. Sim. Então, por exemplo, quem aqui é número natural de todos esses da lista? Bem, o único natural aqui da lista é o zero, tá? Porque é o único Uhum. número que entra numa contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o R é zero, obrigatoriamente. Bom, Ok.
Ok. Fazer a distinção de números complexos para números reais é bem importante, por isso que tem esse exercício teórico aqui. Uhum. Z é número inteiro, mas vale negativo também. Então, ó, tem o menos 3 aqui. Então, por isso que o Sim. S, que é o cara que está dentro do grupo Z aqui, é o menos 3. Que é o número racional, é o número que pode ser escrito como uma fração. O 3,14 pode ser escrito como uma fração. Os prof ensinam pra gente lá na escola que quando tu tem um número de vírgula e tu quer transformar ele numa fração, um número como esse aqui tu tem que multiplicar por 100. Tu multiplica por 100 em cima e embaixo, daí ele vira uma fração. Ele Uhum. viraria a fração 314 sobre 100. Então por isso que ele é o T, o número que está aqui com os racionais. Sim. O R é reais. O raiz de 2 não dá para ser escrito como uma fração, mas ele é real. Né? 1,41, 37, tem trocentos números, ele é infinito, que nem o pi, mas ele é Uhum. real. Então é o U. E o único número complexo, que é o 4 menos 2i, note, o número complexo é um número inteiro, ele todo é complexo, incluindo o 4. Tá bom? Uhum. Só que o 4 ele é a parte real desse número imaginário. Né? É isso aí, é que nem o cérebro, né? Ele é real, mas tem imaginação. Então a parte real é o 4, mas o número como um todo é complexo. Portanto, ele é o V. Sim. Tudo bem? Pegou a ideia, mais ou menos? Lembrou dos conjuntos? Sim, sim. Muito bem. Então tá. Vamos partir para umas contas que tá muito enrolado. Quero fazer uma conta, tu faz outra. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou. Olha só que numerão grandão. Né? O Ah, Z1 e o meu irmão. Z2 aqui. É bem grandão. Ó, vamos. Eu vou fazer um e tu vai fazer. Eu vou fazer dois e tu vai fazer o C. Eu vou fazer A e a B, tu faz a C. Tá bom. Sendo o número complexo Brimbles, classifique cada um deles como real, imaginário ou imaginário puro. Para x igual a 5, x igual a menos 5 e x igual a 7. Beleza, vou fazer e daí tu depois faz a última ali. Deixa Tá eu bom. colocar na minha tela. Só um pouquinho de paciência. Deixa eu arrumar aqui. Uhum. Beleza, deixa eu pôr ali. Muito bem. Certo. Então, basicamente, ele está falando o seguinte: pega esse número aqui e joga no X. E vê o que é que vai aparecer quando fizer isso. Então, eu vou fazer isso aqui no Uhum. Z1. Vamos colocar x igual a 5, é o que ele está mandando. Essa é a interpretação do problema, tá? Eu noto que a maioria dos problemas para o pessoal, assim, principalmente de uma escola boa, que nem a tua, é a interpretação, né? Ele não sabe exatamente o que fazer. Né? Quando não, Exatamente. pois é, quando não é simplesmente jogar na fórmula, né? Aqui ainda é mais meio que só jogar na fórmula, mas tem que interpretar. Uhum. Então tá, então ele mandou jogar o 5. Vamos jogar o 5. E aqui também. Vamos jogar o 5. Muito bem. Eu tive que apagar o quadrado, né? Mas lembra que era x ao quadrado, beleza? Aqui, ó. X ao quadrado. Sim. Eu vou até copiar de novo a parada aqui, para tu lembrar qual era a equação, mas era basicamente isso aqui com x, né? Então, tá aí. Tem que fazer para as duas, né? Primeiro Uhum. para essa. Então, o que que vai acontecer aqui, minha amiga? Olha só. Né? Z1. Né? 5 menos 5 é zero. Então, zero aqui. A parte real já desapareceu. E aqui, 5 ao quadrado, 25. Então vai ficar 25 menos 25. Também vai dar zero, né? Parte complexa. Então Z1 deu zero. Ok? Ou Ok. seja, se deu zero, né? O número é real. Uhum. Então ele é real porque é o zero, né? O zero é um número real. O zero existe. Ele não é imaginário. Vamos fazer o mesmo para esta aqui. Só de olhar, né? Se a gente olha para isso aqui e joga o 5, a gente vê que vai dar zero também. Uhum. Aí mandou jogar o 5. Ah, não. Uma parte dá zero, outra não. Ó, vamos apagar e vamos colocar o 5 no lugar. Então, 5 aqui. Ó, no começo é meio fácil as coisas de complexo, né? Mas depois vai complicando. Então aqui 5 mais 5, 10. E aqui não tem nada, né? Zerou também. E esse número também é real. E aí eu coloquei um certo, mas a questão é que ele é um real. É um número real.
Ele perguntava ali, qual o que vai acontecer? Vai virar real, imaginário ou imaginário puro? Os dois viraram números reais, Uhum. beleza? Dois reais. Beleza. Muito bem. Agora eu vou fazer a B, que é jogar o menos 5. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar menos 5 na parada. Menos 5, e aqui era x ao quadrado, então é menos 5 ao quadrado. Cuidado com isso, tá? É o Uhum. número todo ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 10. E aqui, quanto que é menos 5 ao quadrado? Você sabe quanto é menos 5 ao quadrado? É menos 25 ao quadrado? Nossa, não. Ó, é aquilo que a gente conversou hoje já, né? Todo número ao quadrado, se for real, né? Fica positivo. E daí você sabe da tabuada do 5 que 5 vezes 5 é 25, né? Ah, E menos com menos dá mais, né? Então fica positivo, ah, certo? tá. Então, Uhum. assim, ó, esse negócio de dar negativo, sei que tu tá com isso na cabeça, porque, bem, complexo é assim, mas é só quando tem o i no meio da conta, Ah, tá entendeu? bom. Como o i tá aqui fora, ele não tá participando dessa coisa ao quadrado, né? Então, não confunda. Beleza? Tudo bem. Beleza. Então, ótimo. Aqui vai ficar zero de novo, né? Porque 25 menos 25 é zero. Então, deu simplesmente o número menos 10, que é real. Beleza? Uhum. Número real. Beleza. Tá tudo dando real por enquanto. Vamos agora fazer na outra ali, né? Uhum. Tem que jogar menos 5 aqui. Uma coisa, né? Mas agora tu já vai pôr a mão na massa, vai ficar mais legal. Tá bom. Menos 5 e aqui era menos 5 também. Era só o x normal aqui em Z2. Normalmente a gente representa números complexos com Z, a letra Z. Aqui vai dar zero, né? Porque menos 5 mais 5 é zero. E aqui vai ficar menos 10i. Menos 5 menos 5 menos 10. Menos 10i. Uhum. Menos 10i é um número imaginário. Só que note que ele não tem a parte real, porque deu zero. Né? Olha aqui, Uhum. deu zero. Então ele é imaginário puro. A gente pode dizer que ele é um número complexo, só que a gente escreve que ele é puro. Porque ele só tem a parte real, a parte imaginária. Ó, só tem a parte imaginária. Então, Real. todo o imaginário puro, o real, é igual a zero. Exatamente, a partezinha real dele ali que somaria o número complexo, ou subtraria, como seria o caso aqui, tá zero. Muito bem. Então tá aí, ó. Vou fazer o seguinte: eu vou pedir para sua mãe lhe enviar, se ela tá com o WhatsApp por aí, ah, essa conta que eu acabei de fazer para você poder fazer a Z2. Mas se você acha que precisa da ajuda do que eu acabei de fazer, ou você acha que consegue sozinho? Acho que eu consigo. Show, então não vou mandar nada para ela. Quando tu chegar na resposta, me fala, mas tenta sozinha primeiro, tá? Uhum. Para tu poder verificar, e eu também, o que tu sabe, o que tu não sabe, etc. Tá bom. Basicamente, né? Só pegar e jogar o 7 ali e ver o que dá. Tá. O Z1 dá 2 mais 24i. O Z1 dá 2 mais 24i. Isso aí. Deixa eu ver.
Agora tu tem que classificar esse número. Ele é real, ele é imaginário ou imaginário puro? Imaginário. Imaginário, porque tem a parte real e a complexa, isso mesmo. Uhum. Vou fazer o Z2. Beleza. O Z2 dá 12 mais 2i. 12 mais 2i. E ele é imaginário, então. É Os dois são isso. imaginários. Muito bem. Bem. Legal, você pegou a ideia aí. Muito bem, Uhum. muito bem. Agora vamos para um problema mais interessante. Tá Que bom. ele não te dá um número, tu tem que descobrir o número. Tipo aquele exemplo que eu falei para você, Uhum. né? Que a gente estava descobrindo o valor do K para que fosse real, para, etc. Mesma coisa agora, olha só. Tá bom. Vamos lá. Qual é. Ó, e que tu tem que entender o que, que vai definir o teu número como complexo ou não, né? Determine os valores reais de X. Ó, então é só número real mesmo. Tu não vai se preocupar de colocar I ali no X, não. Uhum. Para que o número complexo, x ao quadrado menos 9 mais x menos 3i, seja real, imaginário, imaginário puro. Muito bem, minha amiga. Eu vou Uhum. fazer uma parte da conta, mas eu quero da tua ajuda. Vamos lá. Tá. O que que um número precisa para ele ser real? O que que ele não pode ter para ele ser um número real? Não pode ter parte imaginária. Isso, ou seja, esse carinha com i aqui tem que ser zero, né? Uhum. Muito bem. Então, quem é a parte imaginária dele? É esse cara todo aqui. Então, a única forma desse cara deixar de existir é se o cara dentro do parênteses for zero. Uhum. A gente vai dizer que x menos 3, eu vou até tirar o parênteses já, porque ele não está multiplicando ninguém, tem que ser igual a zero, beleza? Estou fazendo a A. Uhum. E daí, obviamente, né, eu passo 3 para o outro lado e encontro que ele será um número real se o x for igual a 3. Sim. Muito bem. Agora eu vou fazer a B. A C é tu. Então vai se Tá bom. preparando para a C. Para ele ser imaginário. Bem, para um número ser imaginário, a parte com i tem que existir obrigatoriamente. É isso. Porque se não tiver i, não é imaginário. Tipo a nossa Uhum. idade, tipo o valor do ano que a gente vive, não tem i lá, não é imaginário. Então, esse cara tem que existir obrigatoriamente para ser um imaginário. Ou seja, é a mesma conclusão da A, só que ao contrário. O Uhum. x tem que ser diferente de 3, sacou? Uhum. Uhum. Agora a gente vai para a parte treta aqui, que é a C, é imaginário puro. Você tem que fazer. Tá. Mas eu não vou ser malvadinho, não. Eu vou mandar lá o que o que a gente fez antes. Daí pede para sua mamãe te mandar, tá? Tá. Beleza. Eu vou pegar um café, porque essa aqui tu tem que pensar. Eu quero ver até onde tu vai, tá? Tá Sabe, bom. tu já escutou aquela frase, só sei que nada sei? Já. Pois é, o Sócrates falou isso há 3 mil anos atrás, mas ele não estava de zoeira. Ele falou porque a gente só aprende as coisas quando a gente percebe o que não sabe. Então, se eu ficar falando aqui para você, você vai achar que entendeu, porque eu sei isso, eu vejo isso todo dia, né? Então, eu vou sempre pelo caminho certo. Vocês Sim. podem pegar uns caminhos errados para chegar lá. Então, eu preciso saber esse tipo de coisa e você também, para aprender a matéria, tá? Uhum. Portanto, vai tentando aí, baseado no que eu mandei lá para sua mãe, para ela te mandar. Enquanto eu pego o café, na volta você me diz o que você fez, tá bom? Tá bom. Beleza.
Eu acho que eu terminei. Professor, Certo, moça. E aí? para o número ser imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero, né? Isso. Aí, na parte imaginária, eu posso substituir o x por qualquer número diferente de 3, né? A parte imaginária. Bem, note que estamos falando do mesmo X, né? O X que tu colocares aqui vai ser o mesmo que tu vai colocar aqui. Ah, é? É. Porque é a Eu tô mesma com letra. Se fosse para colocar coisa diferente, ele chamava de Y, entendeu? medo. Não pode, tem que ser o mesmo número nos dois. Mas e aí, o que que tu pensou? Continua falando aí. Foi isso, eu coloquei o 3 ao quadrado e depois. Não, mas agora, peraí que eu entendi. Pera. Ah, legal. Ó, lembra-se que tem dois números que é o quadrado ou 9, o 3 e o menos 3, beleza? Sim, pois é. Isso aí. Acabei de fazer isso. Aham. Então ficou menos 6i. Menos 6i? Tá bom. Menos 6i? A resposta fica menos 6i. É isso aí. É, No caso, então, você teve que colocar o x igual a menos 3, não é mesmo? isso. Ah, então tá. Então você entendeu a ideia. Com x igual a menos 3, a parte real some e a parte complexa fica. Muito bem. Uhum. Ah, muito bem, vamos continuar com mais uns exercícios. Olha só, estamos debulhando toda a lista introdutória aqui já, ó, na nossa primeira aula. Vimos matéria até que não era de complexo. Estamos Uhum. quase terminando a lista, tá? Show de bola. Vamos ver as 5 aqui. Claro, para a próxima aula tu não precisa trazer só coisas de complexo, tá? Traz das outras matérias que vão cair na tua prova também. Tá bom. Que eu vi que é bastante coisa, cara. Sim, são tipo uns 25 conteúdos. Nossa, mas não é só em matemática, né? É, só em matemática. Ué, como assim, mano? Não tem É tanto porque são, conteúdo em matemática. são 45 questões. Meu Deus. Isso aí é tortura. Que, Sim. que bom que eu já saí da escola. Dada a igualdade, blá 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 blá, determine os números reais a B. Nossa, viu? Eu falei que ia cair sistema? Temos um sistema aí. Uhum. Olha só. Dá uma lida aí e vê se tu entende o que é para fazer. Tá. Substituir o A. Sim, de certa forma a gente tem que encontrar valores para substituir o A e o B, né? Para que seja uma igualdade, né? Isso aqui não tá, esse sinal de igual não tá de brincadeira. O que tá do lado esquerdo tem que ser igual ao que tá do lado direito, não é mesmo? Uhum. É, só que tem um detalhe, né? Tá do lado esquerdo tem tanto parte real quanto imaginária, e o que tá do lado direito também, né? Uhum. E uma coisa real, ela nunca se transforma em imaginária.
A menos que um i multiplique ela, né? Mas bem, Uhum. isso aqui, veja, olha só. Isso aqui é definitivamente real e nunca vai deixar de ser. 2a é real, tá bom? Uhum. E b menos a também é real e nunca vai deixar de ser, Uhum. certo? Portanto, tu já vai entender como é que a gente vai fazer isso aqui por meio de um sistema. Agora, isso aqui é complexo e também nunca vai deixar de ser. Uhum. Mais 2 é complexo. É o número que está multiplicando o i, né? E Uhum. b é o número que está multiplicando o i aqui. Ele também vai ser a parte complexa. E aqui vem o ponto da resolução do sistema. Você vai começar a resolver o sistema baseado na seguinte ideia. Opa, tá meio grande a letra aqui. Para encontrar os valores de A e B. Estou escrevendo para tu ler depois, tá? Quando eu mandar lá no WhatsApp do tamanho. Tá bom. Precisamos igualar parte real com parte real e parte complexa com parte complexa, né? Porque se eles são iguais, é porque a parte real de um é igual à parte real do outro. Então, isso tem que ser igual a isso. Sacou? Uhum. E se eles são iguais também, a parte complexa tem que ser igual à parte complexa. Então, isso tem que ser igual a isso. Portanto, tu vai ter um sistema de duas equações de duas incógnitas. Nem é o que a gente resolveu hoje. Uhum. Né? Então, vamos igualar as partes reais com as reais aqui. Vou até fazer de vermelhinho. Ou não, né? Posso simplesmente copiar. Eu assinalo assim para ficar bem claro para ti, né? Uhum. As cores e tal. Eu sou muito didático, tá louco. Não sei se teu professor faz assim na escola, mas eu faço. Então, ó, igualamos a parte real, tá vendo? Uhum. Com isso a gente vai encontrar os valores de A e B. Claro, com uma equação só não dá, né? Que nem no problema que a gente estava resolvendo no começo da aula. Não dava para, com uma equação só, encontrar o valor das duas letras. Na matemática é assim: se tu tem duas incógnitas, tu precisa de duas equações. Cadê a outra equação? Está na parte complexa. Isso Sim. aqui, né, que é a parte complexa de um, tem que ser igual à parte complexa do outro, que é só o B aqui. Professor, a gente nunca vai fazer conta com I? Calma, vai fazer muita conta com I. Por enquanto a gente está só na distinção do que é real do que é complexo, beleza? Uhum. Agora tem que resolver esse sistema aí, tá bom, moça? Ahn, como é que resolve esse sistema? Te ensinei. Será que você consegue resolver? Vou tentar. Ó, vou te dar uma dica, tá? Ahn, pô, não sei. Talvez minhas dicas te atrapalhem mais ainda, mas lembre-se, tu pode subtrair as equações, tu pode isolar a letra numa equação e substituir na outra, né? Que tal tu isolar B aqui, por exemplo, e substituir aqui? Daí tu já vai ter um sisteminha para encontrar o valor do A, por exemplo. Uhum. Beleza? Isso é um jeito, tem outros jeitos, né? Posso, eu não posso sugerir um valor para o A, né? Não, sugerir, tu vai ficar o dia todo sugerindo. Tem Ah, que resolver o sistema mesmo, isolar uma letra. Apesar que com um pouco de criatividade tu consegue, né? Mas não pode contar com isso. Quero dizer, na prova vai que a conta é com fração, né? Vai que sim, é o número de vírgula a resposta. Não vai conseguir pensar o número de vírgula, né? É difícil. Beleza? Mas tenta aí. Quando chegar alguma coisa, me fala. Se tu não chegar, eu respondo pra ti, tá bom? tá bom. Te mandei lá no WhatsApp o arquivo onde eu isolei uma letra. Olha lá. Ah, já ia pedir isso. Na primeira linha lá, era, né, a nossa equação era x menos y igual a 3, outro x mais y igual a 4. Eu isolei o x, tá vendo? O x virou 3 mais y. É que eu fiz bem mal explicado ali, porque eu tava só na zoeira, né? Mas é basicamente, isolei o x na primeira e joguei na segunda. Daí veja que a segunda virou 3 mais y igual a 4. Ali na terceira linha, tá vendo? Uhum. Isso, então é isso. Isola uma letra na primeira e joga na segunda. Recomendo que você isole o B na primeira. Ah, é, tá bom.
Eu não tô conseguindo, não. Ai, 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 não consegui isolar o B na primeira? Não. Não, isso aqui é matemática que não é de terceiro, tá? Tem que estar Uhum. fazendo essa revisão. Minha filha, é só pegar e jogar o A pro outro lado, né? A gente vai ficar com 3A, né? Porque o menos A foi para lá positivo e virou 3A. Né? 2A Uhum. mais A, 3A. Igual a B, né? Isolado. Isolar e deixar ele sozinho, independente do lado, né? Mas sim, eu cheguei nisso, mas e aí? E aí, Porque agora eu não você pega. achei nenhum ainda. Justamente, mas agora você tem que pegar isso e substituir ali na outra equação. O B não é 3A? Então você pega e joga aqui nessa equação. A Ah, mais 2 igual a B, mas o B não é 3A? Então A2 igual a 3A. Opa, 3A. 3A. E agora você novamente isola o A, né? Você pode passar esse A uhum, para o outro lado, ele está positivo, vai negativo. 2 igual a 3A menos A igual a 2A. Entendeu? uhum. Então A igual a 1. Ó, resolução de sistemas mega importante. Por isso eu revisei na aula de hoje. Bem, daí se o A é 1, quanto é o B, né? O B não é 3A? Então B é 3, né? Porque ele é 3A e o A é 1, B é 3. Beleza? Uhum. Isso, muito bem. Bastante coisa para revisar aí, mas não se preocupe. Quando você tiver um tempo livre, você refaça todas as questões que a gente fez hoje, tá? Essas de complexo. Belezinha? Uhum. Então é isso. Espero que você tenha gostado, entendido aí que números complexos, o nome não tá de brincadeira, né? É complexo mesmo. E essa é só a parte introdutória. A parte treta ainda tá por vir ainda, beleza? Beleza. Então tá bom. Tchau, valeu, até amanhã. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Tchau.